Jorge, o que aconteceu? Onde é que está enterrado o corpo da Elisa? Ela está enterrada em um sítiozinho em Belo Horizonte, próximo ao aeroporto Confins, antes de chegar no aeroporto. A estrada de chão bastante deserta, não tem muito movimento, é um lugar praticamente abandonado. É um sítiozinho grande, está enterrada lá nesse sítio onde eu estou falando com você. Agora, o que tem lá nesse sítio que vai... como é que você sabe chegar ao ponto exato? Tem algum sinal, alguma marca? Ela está enterrada em que local exatamente nesse sítio? Eu me identifico com o pé de coqueiro que tem lá, o pé de coqueiro, que ele é meio covado. E também, mesmo se não tivesse, eu sou muito observador. Observei o local onde eu estava, onde eu piso, ao meu redor, eu observo bastante e sem chegar tranquilo. Isso eu estou aqui dando essa reportagem para vocês, não é à toa, não é brincadeira. Eu quero que minha mente fique tranquila e quero acabar com esse logo, com a mãe dela, eu poder enterrar a filha dela. Agora, por que só agora, depois de 4 anos, Jorge, você resolveu fazer essa revelação? Eu pensei muito, eu pedi conselho ao meu tio, fui na casa dele, ele viu que eu estava pensativo bastante, ele perguntou o que estava acontecendo. Aí eu peguei e falei com ele o que estava acontecendo, que era, minha cabeça ele estava muito pensativo desse negócio que tinha acontecido. Ele perguntou pra mim, mas você sabe onde é que está essa mulher mesmo, realmente? Eu falei, sei. Aí ele pegou, falou comigo, se eu soubesse mesmo, ele ia me ajudar, pá. Aí eu peguei e falei com ele que eu estava disposto a falar, revelar onde que ela está. E como é que foi que ela foi assassinada e esse enterro, como é que foi isso? Ela foi assassinada asfixiada. Nós chegamos no local na casa do Bola, no Vespasiano, entramos tranquilo, aí nisso o Bola pediu para ela me passar a criança, ela sentou na cadeira, aí o Bola ele falou para ela ficar tranquila, que ele era policial, ela ia ficar ali uma noite só, que no outro dia ela ia para o apartamento onde ela ia ficar, Aí nisso o Bola começou a fazer pergunta para ela, perguntar se ela usava droga, essas coisas assim, foi até então ele pediu para ver a mão dela. Aí nisso que pediu pra ver a mão dela, ele rodou ela e deu uma gravata. Nisso que ele deu uma gravata, ele já caiu com ela no chão. O macarrão veio por cima e já amarrou a mão dela. E nisso o Bola pegou e gravatou ela até ela acabar com a vida dela. Aí depois ele veio com a faca branca, deu um talho no pulso dela. Aí depois ele pegou e arrancou fora. Só isso, padre, não tem nada de esquartejamento total no corpo dela não. Ela tá inteira, só um pedaço da mão dela que tiraram dela. E aí, Jorge, como é que foi? Colocaram ela num saco, num lençol? Como é que foi esse trajeto, né, da morte dela até o local onde ela foi enterrada? Teve sim, colocou ela no lençol primeiro, enrolou bem ela no lençol, depois colocou dentro do saco desse preto, do zip. Aí pegamos e colocamos no porta-mala da Export, que era da minha avó, que o Bruno tinha dado para ela. Aí pegamos e levamos até esse sítio onde que ela foi enterrada. Chegando lá já tinha um buraco já cavado, que foi cavado com a máquina, que é a escavadeira. Aí chegamos lá, já estava cavado esse buraco, só chegou lá, jogou ela lá dentro, lá como se fosse nada, um lixo. Aí pegamos e enterramos. Depois daquilo ali, saímos dali, aí o Bola falou pro macarrão que ali não tinha como achar. Aí o buraco onde ela tá, dava pra jogar uns 10 corpos dentro do buraco. Tinha outros corpos lá? Não, ali onde que ela foi jogar só tinha dela. E aí, quem jogou o corpo dela lá? Macarrão e Bola. E você fez o quê? Eu fiquei só ajudei pra jogar areia dentro depois. Você ajudou a cobrir? Cobrir isso. E o garoto, o Bruninho, né, o filho da Elisa, ele estava com vocês lá, né? Estava. E portanto que ele ficou chorando, desespero, a hora que vendo a mãe dele, essas coisas todas ali acontecendo com a mãe dele, tanto chorar. Aí ele pegou no caminho, quando estava levando o corpo dela para ser enterrada, ele pegou e dormiu, e nisso ele ficou dentro do carro. Aí dormindo, aí até que jogamos ela no buraco, aí pegou, enterrou e depois viemos embora. E me diga uma coisa, você então depois cobriu o corpo dela com terra, e aí, isso foi à noite, né? Isso. Que horas eram mais ou menos? Eram mais 00:30. E o que vocês fizeram depois? Depois nós pegamos, fomos pro sítio, que nós tínhamos que viajar noite para poder ir pro Rio de Janeiro. Vocês voltaram pro sítio do Bruno? Isso, o sítio do Bruno, esse local. Então como que é esse local aí? É perto do aeroporto de Confins? Isso, antes de chegar no aeroporto Confins. Como que é esse local? Como é que se chega lá?
você passa uma rotatória desse de cá, Um retorno? Um retorno, passa um retorno, aí depois passa o retorno, passa as três, você entra. Aí é uma rua, estrada de chão, bem pra dentro mesmo, pode entrar bem pra dentro mesmo, quase chegando no final dela, não tem movimento, não tem quase nada, movimento nenhum, num lugar deserto, um sítio também, onde que ela tava, parecia que não tinha proprietário, nem nada assim, parecia que era terreno baldio deslagado. Não é um local cercado? Não, não é. Terreno baldio. Isso. E como que é o local exato onde ela está enterrada? O local exato, eu sei chegar nesse local, ela é no meio desse sítio, indo no meio dele. Se ele no meio, eu não identifico o pé de corpo, nesse está vendo aqui, ó. Identifico isso. E também eu sei chegar tranquilo, sei apontar onde que ela está, sei falar muito bem isso. O que tem lá perto para te identificar? O pé de coqueiro. Tem um coqueiro lá. Isso. Ela foi enterrada ao lado do coqueiro? Próximo ao coqueiro. Você recebeu ameaças? Aqui fora? Não. Não recebi. E na cadeia? Na cadeia eu não recebi, mas tinha aqueles adolescentes, porque até o ponto que eu falei, os negócios novos, essa questão. Eu acho que eu não morri lá dentro porque eu não abaixei pra ninguém lá dentro lá. Se eu tivesse dado mole pra alguém, eu tinha morrido. Ou então se eu já não dei mole pra eles me pegar lá dentro, só de eu ter levado onde que tava. Mas se eu falar onde é que ela tava enterrada, eu acho que podia ser até pior, me juntar todo mundo e falar que eu entreguei o corpo ainda pra enterrar nos caras. Agora, Jorge, um dos seus primos, o Sérgio Rosa Salles, também foi preso por participação no caso e ele foi assassinado. E na época desse assassinato, a polícia chegou a divulgar que o motivo do crime seria passional, porque ele teria se envolvido com a mulher do assassino que foi preso. Você acredita nisso? Não tem cabimento, não tem noção. Porque o Sérgio mexia com a mulher dos outros. Ele, ao contrário, me dava conselho para não mexer com a mulher dos outros. Isso daí foi uma coisa para poder tentar cobrir mais coisas que não tem nada a ver, cabimento nenhum. Se fosse disso, então o Sérgio morou aqui no Rio de Janeiro, o Sérgio era mulher, dinheiro, para lá e para cá, podia mexer com mulher. Então quem é que está por trás? Quem você acha que está por trás da morte do Sérgio? O Macarrão. Por quê? Ele tinha muita rixa com o Sérgio, porque ela gosta de morar com o Bruno, essas coisas assim. Os dois não se davam muito bem, não. Porque eles queriam fazer... Por que eles não se davam bem? É porque o Sérgio já morou uma vez com o Bruno. O Bruno deu uma oportunidade dele administrar as coisas dele toda, de mexer no negócio de conta, que isso tudo que o Macarrão fazia pra ele. Então a briga era por conta do dinheiro do Bruno. Quem queria administrar o dinheiro do Bruno? Quem queria estar no poder junto com o Bruno ali. Aí nisso que o Bruno deu oportunidade pro Sérgio, só que o Sérgio não soube aproveitar a oportunidade, aí o Bruno mandou ele de volta pra casa da mãe dele, Belo Horizonte, pra morar com ela. Aí nisso veio o Macarrão pro Rio de Janeiro e começou a tomar conta das coisas dele. Nisso o Sérgio queria voltar pro Rio, o Macarrão fazer estudo pro Bruno pra não voltar. Sérgio, Jorge, hoje, qual é o seu maior desejo com relação a esse caso? Mostrar, apontar e desenterrar ela, pra mãe dela enterrar ela. Ter um enterro digno, pelo menos. Se não vai estar vivo, mas pelo menos enterrar a filha dela, que eu sei que vai ser monóculo dela depois de passar tanto tempo, ela está enterrando a filha dela. O Bruno sabia que a Elisa ia ser assassinada? Não sabia. Qual era o desejo dela? Porque a polícia chegou a divulgar que ele tramou a morte dela para não pagar pensão para o menino. Isso é verdade? Não, nada disso aconteceu. Macarrão, ela ligou pro Macarrão pedindo dinheiro, que queria que o Bruno levasse o dinheiro, mas aí o Macarrão falou que o Bruno podia, que estava concentrado, ele pegou, estressou com ela, aí ele pegou, ele levar o dinheiro, pegou, aconteceu esse negócio todo, de ele ter pegado arma, ele me chamado, sequestrando ela, e o que aconteceu, Você ganhou dinheiro para participar disso? Não. Por que você resolveu participar? Porque negócio de arma, quando era na adolescência, de menor, eu gostava muito de mexer com arma. Aí eu gostava de ficar mexendo pra lá e pra cá com arma, não dava nada pra mim, esse negócio assim, eu pegava na hora ali, só eu sabia mexer, aí pegou, me chamou, eu peguei e fui. E hoje o seu maior desejo? É revelar onde que ela tá.